Sabe, quando a gente pensa em um grande cirurgião, o que vem à mente? Tecnologia de ponta, robôs, procedimentos super complexos, não é? Mas a verdade é que a excelência começa num lugar muito mais fundamental, na maneira como as mãos seguram cada instrumento. É a base de tudo. A resposta mais óbvia seria o bisturi, ou talvez uma pinça de alta precisão. Mas e se a ferramenta mais crucial não for o instrumento em si, mas o jeito como ele é segurado? Pois é, a resposta, como a gente vai ver, está literalmente nas mãos do cirurgião. A verdadeira ferramenta, a fundamental mesmo, são as mãos e as empunhaduras que elas fazem. O manuseio correto é o que diferencia um corte preciso de um trauma desnecessário no tecido. É o primeiro passo e talvez o mais importante para o sucesso de qualquer procedimento. Então, vamos começar nossa jornada pela técnica cirúrgica com o primeiro corte. O instrumento, claro, é o bisturi, mas é a forma como ele é segurado que vai definir a precisão, a força e a delicadeza da incisão. E olha que interessante, não existe um jeito só de segurar o bisturi. Existem basicamente 3 empunhaduras principais. É como se fosse um vocabulário. Cada pegada é uma palavra diferente na linguagem da cirurgia. E cada uma é escolhida para uma finalidade bem específica. E aqui a gente vê o contraste na prática. De um lado, a empunhadura arco de violino, que usa as pontas dos dedos para um controle bem delicado, perfeita para fazer incisões longas e suaves. Do outro, a forma de faca, que usa a palma da mão para gerar um máximo de força. É o que se precisa para cortes mais fundos e firmes. É a diferença clara entre delicadeza e potência. E para os detalhes mais finos, aqueles bem minuciosos, aí entra a empunhadura forma de lápis. O nome já diz tudo, né? É igualzinho ao jeito que a gente segura um lápis para escrever. Essa pegada dá precisão máxima para movimentos curtos e muito controlados. É a empunhadura para aqueles momentos em que cada milímetro conta. Ok, a incisão foi feita, o próximo passo é controlar o campo cirúrgico. E para isso a gente entra no mundo dos instrumentos com anéis, como pinças e clamps. Aqui a palavra-chave é estabilidade. Essa é a empunhadura mais comum para esses instrumentos. Funciona assim. O polegar e o dedo anelar vão nos anéis para abrir e fechar, mas o grande segredo da precisão está no dedo indicador. Ele fica ali, descansando em cima da haste e age como um leme, guiando o instrumento com total estabilidade. Olha só a aplicação prática aqui. O dedo indicador, bem posicionado, estabiliza a pinça inteira. É esse apoio que transforma um movimento que poderia ser trêmulo em uma ação firme e precisa. E isso é essencial para manipular os tecidos com cuidado. Agora, a dissecção com tesoura, isso é uma verdadeira arte. Exige um nível de controle ainda mais sutil. Aqui, a forma de segurar o instrumento não é só uma questão de conforto, não. Ela define a própria eficácia do corte. E o fascinante é que uma pequena, sutil mudança na posição da mão pode alterar completamente o equilíbrio entre força e precisão. Isso impacta diretamente o resultado do corte. Aqui a gente compara as duas principais empunhaduras para a tesoura. À esquerda, a tripé, que a gente já viu. À direita, uma variação, a empunhadura na proeminência tenar. Nela, é a base do polegar que estabiliza o anel de cima. A diferença visual é pequena, mas o impacto na função é enorme. E essa tabela resume perfeitamente a diferença. A empunhadura tripé dá um controle motor fino maior, ótimo para dissecções delicadas. Já a empunhadura tenar abre mão de um pouco desse controle fino em troca de muito mais estabilidade e força de corte. Por isso, ela é escolha para tecidos mais densos e resistentes. Bom, chegamos na fase final do nosso procedimento virtual, a hora de suturar a incisão. E aqui, a estrela do show é o porta-agulhas. O manuseio dele também é uma arte. O porta-agulhas mostra bem a versatilidade desse vocabulário das mãos. As mesmas empunhaduras que a gente já aprendeu, como a palmar ou a tenar, se aplicam aqui. A escolha vai depender da tarefa: guiar a agulha através de um tecido delicado ou de um mais denso. Cada um exige um nível diferente de força e controle. Mas o controle não vem só da mão, viu? O lugar onde o porta-agulhas prende a agulha também é super estratégico. Perto da ponta, para ter o máximo de força de penetração. No meio, para um equilíbrio geral, que serve para a maioria das situações. E perto do final, para permitir movimentos mais amplos, em tecidos delicados. Cada ponto de fixação tem um propósito.
E claro, dominar esses instrumentos também significa dominar a segurança. Uma técnica correta não é só sobre eficiência, é sobre proteger a si e a toda a equipe. E isso é especialmente crítico na hora de lidar com lâminas afiadas. O procedimento é bem simples e metódico. O porta-agulhas age como uma extensão segura da mão. Ele prende a lâmina pela parte de trás, a que não corta, e aí guia ela para encaixar ou para sair do cabo. Para remover, é só fazer o caminho inverso. O princípio por trás disso é muito simples: criar uma barreira física entre os dedos e a parte afiada da lâmina. É um método que previne acidentes graves e é uma regra de ouro em qualquer ambiente cirúrgico. Ao longo dessa análise, a gente fez uma viagem. Fomos da pegada consciente de um instrumento até a sua aplicação que vira instinto, mostrando como a técnica, com o tempo, se transforma em uma segunda natureza. E essa citação resume tudo perfeitamente. Não se trata só de segurar ferramentas. Trata-se de se comunicar através delas. É uma linguagem silenciosa, onde cada movimento tem um significado e um propósito muito claro. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se a técnica correta é o vocabulário e a gramática da cirurgia, o que transforma alguém que fala bem esse idioma em um verdadeiro poeta? É o julgamento, a prática incansável, a capacidade de improvisar. A técnica é o alicerce, com certeza, mas a verdadeira excelência, bom, essa é a arte que se constrói em cima desse alicerce.